Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia, meus amigos, você amigo ouvinte, você que está aqui conosco, nos acompanhando nessa manhã, nessa live, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar no coração de cada um de vocês. Hoje é domingo, né? Hoje é dia 28 de março, domingo, ainda estamos aí no lockdown, decretado pelo governo municipal. Eu escolhi esse lugar aqui hoje para trazer a nossa ministração, mas parece que eu não fui muito bem sucedido, porque o lado de cá está um pouco escuro, né? Não tem iluminação suficiente, o sol aqui nesse ponto onde eu estou não atingiu ainda devido à sombra da casa, mas eu vou fazer a live mesmo assim, tá? Importante que nós vamos estar discutindo hoje, falando do amor de Deus, falando de algumas coisas interessantes hoje aqui. O título da nossa ministração de hoje, meu irmão, minha irmã, meu amigo, é Cuidado com o Engano. Hoje eu quero trabalhar com você com esse tema, cuidado com o engano. E o nosso texto base, né? O nosso texto base para a nossa ministração de hoje encontra-se na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 10 e versículo 11, né? Então, se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar conosco, está aí, primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10 e versículo 11, que diz assim, olha: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, né, que foi transmitida para nós por intermédio do apóstolo São Paulo, quando escreve essa carta aos irmãos lá em Corinto, né? Aqui, meu amado irmão, está um excelente teste para todos nós que confessamos o nome do Senhor Jesus, para todo aquele que se diz que é um seguidor de Cristo, para aquele que é um candidato a ir morar com Jesus no mundo vindouro. Convém que digamos, desde logo, que não se trata de um teste muito fácil. Porém, aquele que não passar nesse teste está enganando a si mesmo em matéria de fé. O apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele enumera 10 pecados que não podemos em absoluto cometer. Nenhum dos seguidores de Cristo não pode cometer desses 10 pecados, pois ele diz mesmo que os tais que cometem tais práticas não herdarão o reino de Deus. Ele foi categórico em afirmar isso. É por isso que ele começa dizendo o seguinte, olha, ele começa assim: não erreis. E para eu ser mais preciso na tradução vinda do grego, mais ou menos uma tradução mais precisa, ele quis dizer assim, ó: parai de errar. Por quê, irmãos? Que melhor seria essa tradução, parai de errar. Porque aqui o verbo, ele está no imperativo presente. E este fato implica em mandar alguém parar de fazer alguma coisa que está sendo feita naquele momento. Lendo esse texto, leva-nos a crer que havia problemas dessa ordem lá na igreja de Corinto. Assim sendo, meus amados, como ele mesmo manda lá os irmãos pararem de fazer aquilo, aqui também entre nós podemos evidenciar que existe a mesma ordem apostólica, que é dada àqueles que porventura estejam errando neste sentido. Nosso Senhor Deus, em sua grandiosa misericórdia, ele nos adverte e nos manda interromper os pecados que muitas vezes cometemos. Por que ele manda fazer isso? Para que não percamos a herança celestial. Isso ele faz porque ele é um Deus de amor e não quer que ninguém se perca. Muitas pessoas têm ideias distorcidas de Deus
imaginando-o sempre como uma pessoa, um Deus irado, pronto para lançar na perdição. Eu quero lhe dizer, irmãos, se você pensa assim, ou se você acha que Deus age assim, você está completamente enganado, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Esquece-se de que o maior esforço feito pelo Senhor Jesus foi no sentido de incutir dentro do homem a ideia que Deus é um Pai misericordioso e amoroso. Ele deseja, antes de tudo, perdoar-nos dos nossos pecados e não nos condenar. É claro que ele não se compactua com o pecado. Ele salvará os pecadores arrependidos e apela para o bom senso e para o sentimento humano, esperando que todos nós nos arrependamos e vivamos. Então o que ocorre, meu amado? Deus convida o homem ao arrependimento, mas se a pessoa se obstina no pecado e não lhe dá ouvidos, então ela morre nessa situação. Esse mesmo não poderá desfrutar das delícias da vida futura. Devemos então nos arrepender sempre que formos despertados quanto ao pecado, porque sempre que o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, nos despertar da nossa situação de pecado, nós devemos nos arrepender, porque o amor de Deus, porque a vida não está nas nossas mãos, irmãos, e de momento algum poderemos ser chamados à presença de Deus. Poderemos sim. Então, querido irmão, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui, né, nessa lista, é a devassidão ou a fornicação. Fornicários não entram no reino de Deus. E o que é essa palavra fornicação? Não é apenas o adultério. É todo tipo de sensualidade praticada por pessoas de sexo oposto. Isto é, quando ela é feita fora do casamento. Agora aí está, aquele que assim pratica, se mantendo nessa prática, não entra no reino de Deus. Também ele lida, né, com o pecado de idolatria. Isto é, idolatria é quem presta culto a alguma imagem de escultura ou se agache ante a outros deuses. Mas o conceito de idolatria aqui é muito amplo. Significa qualquer coisa que se coloque em pé de igualdade com Deus. Ou que pode ser um objeto de estimação, pode ser uma pessoa, um programa de televisão e assim por diante. Deus não aceita repartir a sua glória com outros, irmãos. Paulo também enumera aqui na nossa lista os adúlteros. Adulterar é adicionar um elemento estranho a uma substância. Não significa somente uma relação sexual fora do casamento, mas todo e qualquer elemento estranho que você traz para dentro do seu casamento se constitui um adultério. Não somente no casamento, mas em qualquer situação de sua vida, porque isso é uma aberração. Paulo também enumera que nem os efeminados, isso se constitui uma degradação da natureza, e Deus não pode tolerar essa prática. Ele também fala nem os sodomitas. Sodomita é aquele que vive maritalmente com pessoas do mesmo sexo. A palavra sodomita é mais abrangente do que efeminado, porque tanto se reflete aquele que desempenha a função feminino, como aquele que desempenha a função masculina nessa mesma união espúria. E Paulo cita aqui também, né, nem os ladrões. Aqueles que empregam a força para tirar do seu semelhante aquilo que não lhes pertence. Esses são os ladrões. O ladrão não são somente aqueles que roubam objetos ou valores de outros,
Ladrões são aqueles que roubam a paz interior das pessoas. Ladrões são aqueles que roubam a consciência, aqueles que com as suas falácias roubam o seu próximo na sua consciência. Esses sim são os ladrões. Também, a Bíblia também fala, Paulo também na sua lista, fala que também os avarentos não entrarão no reino de Deus. E quem são esses avarentos? A pessoa avarenta é aquela pessoa que tem um amor excessivo ao dinheiro e empreendem todo o esforço possível e às vezes faltam até com o escrúpulo para adquiri-lo, prejudicam até a sua própria saúde e muitas vezes pela ganância de possuir mais e mais e cada vez mais, eles cometem esse tipo de pecados. Ama tanto dinheiro que não querem se afastar por nada. Avarentos são também aqueles que deixam de contribuir com seus dízimos e suas ofertas para o sustento da obra de Deus. Haja vista que a Bíblia chama essa atitude também de idolatria. E para fundamentar o que eu estou falando, abra aí a tua Bíblia, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5. Vamos mudar agora do assunto. Paulo também está falando sobre os bêbados. Olha, irmãos, há seguidores de Cristo que defendem a ideia que um pouquinho de bebida alcoólica, desde que não exceda, não faz mal algum. Há pelo menos duas coisas, entretanto, que nós devemos considerar aqui. A primeira é que ninguém nasce ébrio, nem se torna de tal de um momento para o outro. Os ébrios nascem com tendência para isso, para o vício, e começar a beber aos pouquinhos. Como a tendência já existe também, ela é cogenitiva. A pessoa vai aumentando aos poucos. E quando se dá conta, já se tornou um ébrio. Aqui cabe uma pergunta. Quem é que sabe, antes de começar a beber, as chamadas pequenas doses? E é ou não uma dessas pessoas tendente à embriaguez? Quem de nós sabe disso? Nenhum de nós. E a segunda coisa que nós temos que considerar aqui é a questão do exemplo que devemos dar aos nossos filhos. Admitimos para efeito de argumentação que um filho nosso, sem que saibamos, tenha a tendência do alcoolismo e nos veja bebendo e venha a se tornar mais tarde um alcoólatra. Agora, nessa situação, venha a dizer que aprendeu a beber conosco. Não seria motivo de grande tristeza para nós? Então, meus amados irmãos, é nossa responsabilidade diante de Deus em face de tudo isso. Será que vale a pena enveredar por esse caminho? Eu quero dizer a você. Outro também, que está na lista de Paulo, são os maldizentes. Isso quer dizer que nem aqueles que vivem para... São aqueles, eu quero dizer que os maldizentes são aqueles que vivem para difamar o seu próximo. Há pessoas que parecem não achar outro motivo para viver a não ser a difamação dos outros. Você já viu pessoas assim? Esse é um mal que infesta, inclusive, muitas de nossas igrejas hoje. Convém que tais pessoas tomem cuidado, porque é a palavra de Deus que está dizendo que tais pessoas não herdarão o reino de Deus. Quanto ao mal já tem causado a maledicência nas nossas igrejas. A maledicência mata a pessoa moralmente. Quantos que por causa da maledicência irresponsável de alguns não vivem mais, elas apenas vegetam. E por último, meu amado irmão, Paulo cita aqui os roubadores. O roubador é diferente do ladrão em alguns aspectos. E eu quero dizer para vocês, o roubador, ele assalta para roubar, mas rouba em silêncio e às escondidas. Dificilmente ele pode ser apanhado em seu ato, mas surrupia o que pode em oculto. Ele sonega o esforço devido no local de trabalho, no seu cumprimento, no seu horário, na sua jornada de trabalho diário. Então, muitas das vezes, quando nós somos funcionários, empregados, e nós chegamos atrasados e ficamos nos escondendo,
né? Para que o patrão não veja que chegamos atrasados, ou então ficamos fazendo corpo mole na nossa jornada diária de trabalho. Isso é um roubador, nós estamos roubando. E a Bíblia fala que os roubadores também não entrarão nos céus. A gente rouba o esforço que deveríamos dar. Não estou falando aqui como um patrão capitalista, mas isso não é só. Ele não está só roubando o patrão, mas está roubando também o esforço do colega de trabalho, que também tem que cumprir a sua jornada e dar o seu melhor. Quando nós não damos o nosso melhor no nosso trabalho, estamos roubando o nosso patrão. É triste, né, irmãos? Então tomemos cuidado. Agora, se essa palavra falou com você, faça uma oração assim comigo, né? E diga assim, repita assim essa oração juntamente comigo. Fala assim: Senhor Jesus, ajuda-me, Senhor, nas minhas fraquezas, para que eu possa estar incluso entre os tais que essas coisas não cometem, mas que eu venha a ser um exemplo de adorador e de cidadão dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, meu amado irmão, minha amada irmã. Que tenhamos hoje um dia abençoado, cheio de graça, de bondade. Vamos aguardar aí, né, a liberação do governador para o fim desse lockdown. Vamos respeitar. Não estou querendo fazer motim nenhum, apesar de não concordar muito, mas eu sou obrigado a respeitar, né? Mas continuemos aqui. Eu quero dizer para você que a igreja não fechou. O que nós não estamos tendo é cultos presenciais, mas o pastor está sendo, né, aqui solícito em poder trazer essa ministração para vocês todo domingo de manhã, que vocês possam ver pelo Facebook. Então não esqueçam de orar pela igreja, orar pelos irmãos, orar pelo seu pastor, orar pelos nossos governantes, pelo nosso país, e que Deus possa nos abençoar poderosamente, né, a todos. Eu quero mandar um abraço aqui para os meus irmãos que está conosco, a irmã Sandra Ribeiro, pastora Angélica, irmã Patrícia Souza, né, irmã Esther Pires, a irmã Gemima Leite, a irmã Rejane Guedes, a irmã Vânia Pires. Quero mandar um abraço também pro meu irmão Manuel Carlos. Um abraço aí, meu querido irmão, que Deus abençoe. Baruch Hashem. Irmão Antônio Moreno, irmã Jandiraci Ferreira, paz do Senhor. Elias Pires, eu tenho certeza que a Estherzinha Pires também está nos vendo. Que Deus abençoe ela, né? E glória a Deus a todos, e fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Tenhamos uma semana abençoada, cheia de glória, de graça, de bondade. Que o Zoe de Deus possa estar em cada um dos nossos corações. Que Deus abençoe a todos. Até domingo que vem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.